Olá, professor, novamente. Obrigada pela sua participação. Vamos dar seguimento ao nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre assimilação, acomodação e adaptação. Professor, o que esses termos significam? Bem, assimilação, acomodação e adaptação, digamos assim, são três aspectos do mesmo processo. Né? O que acontece com os seres vivos? Para se manter vivo, eles precisam assimilar. Assimilar coisas que tem ali no ambiente. Por exemplo, alimento e líquidos. Nós podemos classificar isso genericamente como assimilação biológica. A função é manter o organismo. A outra forma de assimilação, a gente pode chamar de assimilação psicológica. Por exemplo, como é que a gente se sente no ambiente, como é que a gente assimila um ambiente, por exemplo, em que aparecem pessoas conhecidas ou estranhas ou mais ou menos conhecidas. A gente entra num ambiente e tem aquela sensação de uma coisa confortável ou desconfortável ou meio estranha. Pode ser chamado de assimilação psicológica. O Piaget, na epistemologia genética, está focando na assimilação cognitiva, que é, digamos assim, uma terceira forma de assimilação, que é específica dos seres humanos. Não que os outros animais, os outros mamíferos, por exemplo, não façam assimilações cognitivas, fazem, eles têm uma certa capacidade de conhecimento. Mas nada parecido com os seres humanos, que têm a função simbólica, que conseguem imitar, fazer brinquedo simbólico, desenhar, produzir imagens mentais e as coisas mais fortes na sociedade, que é a linguagem, especificamente a fala. E a fala que passa a se reproduzir de N formas, né? Ou se prolongar de várias formas, pelas artes, pelas ciências, especificamente pela escrita, né? Então, são assimilações cognitivas. A assimilação é assim, é trazer alguma coisa que está ali fora, aqui para dentro. Quando se traz alguma coisa dali fora, aqui para dentro, quando se assimila, a gente traz algo ou mais conhecido, ou menos conhecido, ou muito desconhecido. Então, quando a gente assimila aquilo que é comum no cotidiano, não acontece praticamente nada. Quer dizer, simplesmente se repetem situações que já vinham acontecendo. Agora, quando a gente se depara com um fato, um acontecimento, um evento ou uma informação nova, ela pode produzir um desconforto, por exemplo, se sentir profundamente incomodado com a informação e querer ir atrás e procurar ver o que essa informação traz de novo, né? E então fazer esse esforço para responder a esse desequilíbrio, porque uma informação nova traz desequilíbrio. Então, o movimento normal do organismo é responder a esse desequilíbrio, porque o desequilíbrio cognitivo, digamos assim, é tão insuportável quanto o desequilíbrio biológico, como fome, sede, ou o desequilíbrio afetivo, a carência, a falta de atenção, de afeto, né? Ela tem as mesmas características porque, no fundo mesmo, as assimilações, elas são uma prolongamento da outra. A psicológica, prolongamento da assimilação biológica. A cognitiva, prolongamento das duas anteriores. Então, o esforço normal, a resposta normal que um organismo dá é de tentar recuperar o equilíbrio perdido. Só que
o que Piaget constata é o seguinte: quando a gente recupera o equilíbrio perdido, a gente não recupera no mesmo nível. A gente precisa construir uma coisa nova. Pode ser mínima, mas alguma coisa nova para restaurar o equilíbrio perdido. Então, este momento é um momento de construção. E isso se dá por acomodação. Acomodação, então, não é função do meio produzir acomodações. É a própria atividade do sujeito que assimilou é que vai produzir acomodação. E esse é um dos equívocos muito frequentes que se diz: o sujeito assimila e o meio responde acomodando. Não, a acomodação não é uma função do meio, porque a função do meio, sob o ponto de vista da epistemologia genética, é produzir desequilíbrio. E a resposta na busca do reequilíbrio é a acomodação que produz. Quando a acomodação consegue produzir, recuperar o equilíbrio, ou seja, produzir uma novidade para conseguir um novo equilíbrio, nós chamamos tudo isso de adaptação. Então, a adaptação cognitiva é justamente a resultante deste processo de assimilação, desequilíbrio, acomodação, produzindo um novo patamar de equilíbrio. Aí nós dizemos, cognitivamente, logrou um novo patamar de adaptação. Então, quando se consegue um novo patamar de equilíbrio, este patamar de equilíbrio é o patamar a partir do qual vão ser feitas novas assimilações. Então, o que aconteceu? O sujeito modificou a sua capacidade de assimilar. E assim como esta assimilação seguida de acomodação, perfazendo uma adaptação a um novo patamar de equilíbrio, aconteceu num certo momento, aquela assimilação já foi diferenciada das assimilações anteriores. Na verdade, esse processo é o processo comum da vida, de todas as formas de vida. Portanto, a forma de vida humana não escapa disso. Ela é simplesmente igual a toda forma de adaptação da vida. Então, em que ela se diferencia? Ela se diferencia dos demais animais porque ela consegue fazer uma nova forma especializada de adaptação, que é uma adaptação cognitiva e que é fundamentalmente uma adaptação simbólica. É uma adaptação que consegue assimilar símbolos, assimilar significados, produzir significantes e responder a esses significados assimilados, produzindo novos significantes. Então, esse processo é continuado, ele vem da vida, e a vida nesse planeta, dizem os biólogos, aconteceu há mais que 3,5 bilhões de anos. Então, nós simplesmente continuamos isso. Só que, no caso dos humanos, a adaptação cognitiva se desenvolveu de forma extraordinária e não se conhece limite para o seu desenvolvimento. E cada indivíduo humano pode fazer um caminho de adaptação cognitiva que não tem script prévio. São as opções de cada indivíduo que vão possibilitar novas construções, novos caminhos cognitivos e assim por diante. Bem, todo esse processo é que levou o Piaget a chamar a sua teoria de teoria da equilibração das estruturas cognitivas. Isto é, uma teoria da equilibração das capacidades cognitivas humanas.